Mateus capítulo 1, versículos 18, 19, 20 e 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos na casa de oração, para juntos prestarmos o nosso culto e o nosso louvor ao Senhor, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Obrigado, meu Deus, pela Tua grande misericórdia. Obrigado pelo grande amor com que nos amou e nos permite agora, Senhor, adorar-te nesta igreja, ladeado por todos que o Senhor mesmo chamou na sua graça para a salvação eterna. Bendito Deus, que essa noite, Pai, mais uma vez o Teu Espírito Santo toque os nossos corações, para que venhamos a entender Tua palavra, para que venhamos ponderar em todas as coisas que são ensinadas na Tua santa palavra, e venhamos nos alegrar e viver por meio dessa verdade. Senhor Deus, que todos que aqui estão nessa noite ouvindo o Teu Evangelho, Pai, saiam e voltem para os seus lares com júbilo e alegria, Senhor, por causa da grande salvação que nos foi dada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito Deus, que toda dúvida, que tudo aquilo que não está conforme a Tua palavra, Senhor, seja hoje, essa noite, retirado de nós para a glória e louvor do Teu nome. Que as nossas vidas estejam em consonância com a revelação do Teu Evangelho, Pai. Que a Tua palavra seja a nossa regra de fé e de prática todos os dias de nossas vidas, Pai. E venhamos viver por meio dela, obedecendo os preceitos do Senhor, confiando plenamente em Suas promessas e prontos para receber e crer em tudo que está revelado. Assim, Senhor Deus, te compadece de nós e ajuda-nos a crer. Em nome de Jesus Cristo nós oramos hoje, para sempre. Amém. O Evangelho de Mateus, o começo desse Evangelho, meus irmãos, apresenta logo após a genealogia de Jesus. E existe um bom motivo pelo qual o Evangelho de Mateus começa apresentando essa lista de nomes. O autor, Mateus, ele quer mostrar que Jesus Cristo, ele tem uma geração humana. Veja que logo após as várias gerações, Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus. O Jesus homem, o Deus que se fez carne e, fazendo-se carne, nasceu do ventre de Maria e fez-se então um homem como nós. Ele tem parentes humanos, ele tem os seus tios, ele tem uma mãe, ele tem avós, enfim, Jesus foi plenamente homem como nós. Mas ele também foi o homem que o Senhor, Deus e Pai, levantou para ser o salvador do seu povo. E a salvação começa a ser apresentada logo no começo do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de tratar essa noite com os irmãos sobre essa porção que nós lemos, mas ainda dando um olhar especial para o último versículo, verso 21. Mas até chegarmos lá, no verso 21, veja o desenrolar dessa história narrada aqui no Evangelho de Mateus. Inicialmente, o nascimento de Jesus Cristo é apresentado.
E o nascimento de Jesus está envolto num tema interessante, que é a desconfiança de José com relação à gravidez de Maria. O texto diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, antes de terem mantido qualquer relacionamento sexual, ainda que já fossem casados, o texto diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mateus ele começa mostrando que aquele que está no ventre de Maria, sendo então formado, gerado em figura humana, não é o filho de José, o filho natural, o filho biológico de José. É o filho de Deus. O texto diz claramente: ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José não sabia disso, claro. E dificilmente poderia José acreditar nessa história se ela fosse simplesmente contada por Maria ou por qualquer outra pessoa. Foi necessário que um anjo de Deus fosse até José e esclarecesse a José em sonho que o que estava no ventre de Maria era o Filho de Deus e que ele então não se preocupasse. O anjo vai até José dizer duas coisas. A primeira delas é: o que Maria espera em seu ventre é o Filho de Deus. E a segunda notícia que o anjo dá a José é que Maria é virgem, ela não traiu José, ela é sua esposa. A notícia do anjo é, verso 20: enquanto José ponderava nestas coisas, pensando nesses últimos acontecimentos, pensando nessa situação em que ele estava vivendo, com a sua mulher em seus pensamentos, tendo-o traído, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E então o anjo começa a apresentar as informações acerca de Jesus Cristo. E é aqui que eu quero concentrar-me com os irmãos. O verso 21 é extremamente importante para assegurarmos a doutrina da expiação limitada ou expiação definida. O texto diz: o anjo então anuncia 5 pontos importantes para José aqui no verso 21. A primeira dessas anunciações ou afirmações do anjo para José é que um filho vai nascer do ventre de Maria, da Virgem Maria. Esse é o primeiro ponto. Sua mulher está de fato grávida, José, e ela terá um filho. Um filho vem ao mundo. O segundo ponto é que o nome desse filho é declarado pelo anjo. Aliás, é ordenado a José pelo anjo que o nome da criança seja Jesus. O terceiro ponto em que o anjo conversa com José é que a missão desse filho de Maria, que vem ao mundo, é salvar. Esse é um ponto muito importante. Jesus Cristo vem ao mundo para salvar. Ele vem para o quarto ponto, salvar o seu povo. Olhe para o verso 21 e veja: ela dará à luz um filho, primeiro ponto, lhe porás o nome de Jesus, segundo ponto, ele salvará o seu povo. Perceba, ele vem ao mundo para salvar, mas vem ao mundo para salvar o seu povo especificamente. E o quinto ponto, ele vem salvar da condenação do pecado. O texto diz que ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. São 5 pontos no verso 21 que são importantes para a nossa reflexão. Vamos começar com o nascimento do filho anunciado.
Um filho vai nascer. Um homem vem ao mundo, é o que o anjo está dizendo. Esse homem que vem ao mundo não é filho biológico de José, mas o anjo assegura a José em sua revelação que Maria é virgem e nunca o traiu, mas está de fato grávida e um filho virá ao mundo. Quem é esse filho que virá ao mundo? É o Filho de Deus. É aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Os outros evangelhos vão nos ajudar ainda mais a entender essa identidade de Jesus Cristo. Mateus simplesmente diz que o ventre de Maria está cheio daquele que foi ali gerado pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, ele é uma das pessoas da Santa Trindade. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é chamado ao longo dos evangelhos de o Filho de Deus. E essa é uma referência ao Pai, a primeira das pessoas da Trindade. Deus, o Pai, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, num sentido muito diferente daquele sentido em que Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção. Mas Jesus é o Filho unigênito do Pai. Unigênito significa que ele é o único daquele tipo, o único filho daquele tipo, não como nós, mas como Deus. Jesus é filho de Deus como Deus. Nós não temos a natureza divina, a essência divina, a nossa natureza é humana. Mas Jesus tem a natureza divina, além de ter também a natureza humana. Nesse sentido, como Deus, ele é o Filho de Deus, da mesma essência que o seu Pai e da mesma essência que o Espírito Santo. O que vem ao mundo é aquele que foi prometido em todas as gerações pelos profetas. É o Messias do Antigo Testamento ou o Cristo do Novo Testamento, assim como o termo é traduzido no Novo Testamento. É aquele prometido, é o profeta prometido no passado, é aquele que vem para salvar, para trazer a remissão, a redenção, a liberdade do cativeiro. Um filho vai nascer, diz o anjo para José. Um filho vem ao mundo. O profeta Isaías repercute pela primeira vez a ideia de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse filho, diz o profeta Isaías, é Deus conosco. Esse filho que vem ao mundo é o próprio Deus que se fez carne. O Evangelho de João muito claramente diz que este filho que Maria espera é o Verbo, e este Verbo é o próprio Deus. E João diz: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a sua glória, diz o apóstolo João. Este filho, meus irmãos, que está sendo anunciado, que está no ventre de Maria e que foi mandado do céu, se fez homem, se transformou em figura humana para salvar o seu povo. O segundo ponto dessa mensagem fala sobre o seu nome. Note que o anjo diz a José o nome que a criança deve receber. Esse direito não foi dado aos pais. Os pais, quando nasce um filho, os pais têm o direito de colocar o nome, de escolher o nome da criança, ou a mãe, ou o pai, ou os dois em conjunto, mas eles juntos decidem como se chamará o filho. Mas aqui, nem Maria, nem José escolhe o nome do filho. O nome do filho é escolhido pelo seu Pai do céu. O anjo diz a José, verso 21, lhe porás o nome de Jesus. Este deve ser o nome da criança, Jesus, que será chamado o Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título. É como o prometido, o ungido, o escolhido.
Cristo significa exatamente isso. O nome é Jesus, filho de Maria, filho de José, filho de Deus. O seu pai escolhe o seu nome. Agora, esse não é um nome qualquer. O nome Jesus tem significado especial, meus irmãos, especialmente relacionado à missão que o Senhor Jesus tem nesse mundo. Abraão, por exemplo, quando foi chamado por Deus, teve o seu nome mudado. Antes era Abrão, mas depois que Deus o chamou, o seu nome passou a ser Abraão, com um A a mais. Tem 2 As no nome Abraão. E o nome Abraão significa pai das nações. O nome de Abraão está relacionado à promessa que Deus fez a ele: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. E por causa da promessa de Deus e da relação de Abraão com um grande povo numeroso que sairia das suas entranhas, ele teve o seu nome mudado. Abraão passou a ser o seu nome. E de um homem velho, de 100 anos, e uma mulher de 90 anos e estéril, Deus fez uma grande nação conforme prometido e conforme o nome de Abraão anunciava. Jacó teve o seu nome mudado. De Jacó passou-se a chamar Israel, porque dos seus 12 filhos sairia então as 12 tribos de Israel, ou seja, as tribos que formariam todo o povo de Israel. E Deus então diz: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel será o teu nome. E Deus muda o nome de Jacó, e 12 filhos ele tem, e esses 12 filhos formam as 12 tribos da nação de Israel, conforme Deus havia anunciado. E aqui está o anjo do Senhor dizendo a José que o nome da criança que vai nascer deve ser Jesus. E o nome Jesus significa Salvador. O nome dele está relacionado com a missão que ele veio cumprir aqui na terra: salvar o seu povo. Ele não poderia receber outro nome, porque o nome está diretamente ligado ao seu ofício, ao seu trabalho, à sua missão, que era salvar pecadores caídos em lama, em podridão, em miséria e em pecado. O nome que ele recebe, Jesus, significa aquele que vai salvar, que vai trazer a salvação, que vai trazer a liberdade ao cativo, que vai trazer o cativo para casa, salvo da opressão de Satanás, liberto de todas as cadeias. Esse é o significado do nome de Jesus. Quem vai nascer? O anjo está dizendo: o Salvador. Jesus é o seu nome. O que ele virá fazer no mundo? Aquilo que o seu nome diz: salvar. Note, mais uma vez, olhe para o verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Meus irmãos, nós não estamos aqui diante de uma missão possível. Esta é uma missão correta, digna, e que certamente será cumprida cabalmente por Cristo. Mais uma vez é importante repetir aos irmãos: Jesus não veio simplesmente trazer uma possibilidade de salvação para as pessoas. É isso que as pessoas geralmente entendem quando ouvem o Evangelho, quando pensam sobre a missão de Jesus. Ele veio aqui para tornar possível a salvação. Ele fez a parte dele, indo para a cruz e morrendo. Agora cabe ao homem, já que é possível ser salvo, cabe ao homem ir até ele e ser salvo. Isso é que as pessoas pensam.
Mas essa missão não é a missão que foi dada a Jesus. Possibilitar a salvação não foi o trabalho de Jesus. O seu trabalho foi salvar. Ele veio para salvar. Ele veio com uma missão definida, irmãos. Ele veio com aquilo que o Pai havia lhe dito: vá e salve o povo, o seu povo. Não apenas torne possível, não apenas crie uma possibilidade. Vá lá e salve essas pessoas, salve-a dos seus pecados. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Quando ele foi levado para a cruz do Calvário e teve as suas mãos e os seus pés perfurados e morreu naquele madeiro, ele salvou o seu povo. O preço da redenção, o preço da salvação foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Não havia salvação de outra maneira. Não havia como o povo ser remido, liberto dos seus pecados, do cativeiro, sem a salvação. Ele não abriu a porta e disse: quem quiser, entre. Eu fiz o mais difícil, eu limpei a estrada, eu escancarei as portas do céu. Agora entre quem quiser. Não foi assim. Porque ninguém entraria se as portas estivessem abertas. Todos recusariam. Abram as portas dessa igreja, irmãos. Coloquem uma placa na porta dessa igreja e digam: entre quem quiser ser salvo. E vejam se as pessoas vão entrar. O que Cristo fez foi muito mais do que isso. Ele verdadeiramente salvou com a sua morte na cruz. Ele pagou o preço necessário. Aqueles por quem Jesus Cristo morreu não devem mais nada. Ele os salvou. Ele veio salvar. Verso 21 claramente diz: porque Ele salvará. Essa expressão está no verbo futuro, porque Jesus ainda está no ventre, quando o anjo Gabriel tem essa conversa com Mateus. Quando ele nascer e crescer e cumprir a sua missão, ele salvará o seu povo. E ele veio salvar o seu povo. E ele salvou o seu povo. Esse quarto ponto, quem ele veio salvar? O terceiro ponto é o que ele veio fazer. Ele veio salvar e ele salvou. Mas o quarto ponto é ainda mais importante para consolidarmos a missão, o nosso entendimento sobre a missão de Jesus Cristo. É sobre a identidade das pessoas que foram alcançadas pela salvação. Quem o Senhor veio salvar? Todos os homens? Será possível que esse texto nos ensine que Jesus veio salvar todos os homens? Não. O texto delimita. O texto diz que ele veio salvar o seu povo. Talvez algumas pessoas até possam argumentar de que o seu povo é a raça humana. Ele veio salvar a raça humana. Então ele fracassou na sua missão. Se o seu povo foi entendido como a raça humana, todos os homens não estão no céu, nem vão para o céu. Poucos vão para o céu. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O céu tem muita gente, quando olhando para todas as eras, de Adão até o fim do mundo, juntando todos os eleitos, João diz: há uma multidão no céu.
de toda língua, tribo, povo e nação. Mas quando olhamos para cada geração, são poucos os escolhidos, aqueles que vão até Jesus Cristo pelo poder de Deus. Poucos. O seu povo não é a raça humana. Grande parte da raça humana será condenada, irmãos. Não é a raça humana. Alguns podem também argumentar que seu povo é uma referência aos judeus. Mas claro que também essa é uma argumentação equivocada, porque nem todos os judeus são salvos, nem todo israelita é salvo. Esaú foi condenado ao inferno, eu já preguei isso outro dia com vocês. Muitos judeus se levantaram contra Jesus, os fariseus eram seus inimigos, tinham inveja do Senhor, tramaram a morte de Jesus. Os saduceus, um outro grupo religioso, também não gostava de Cristo, não cria nele, não estava disposto a servi-lo. Quando Lázaro é ressuscitado dos mortos, o texto diz que havia uma multidão de pessoas ali na casa de Marta e Maria, estavam ali lamentando a morte de Lázaro. E quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, o texto diz que muitos se maravilharam e creram nele desde então, mas muitos outros permaneceram na sua incredulidade quanto a Jesus. Judas Iscariotes, o seu amigo, o traiu por 12 moedas e 30 moedas de prata. Nem todos os judeus são salvos. Os judeus hoje, aqueles que estão em Israel, a grande maioria deles será condenada porque rejeitam Jesus Cristo, não creem no Senhor. As pessoas olham para Israel hoje e veem a mão de Deus sobre Israel, como se Deus estivesse ali cuidando, protegendo, guardando aquele povo. Meus irmãos, aquele povo nega Jesus Cristo, eles não creem em Jesus Cristo, eles não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus em carne. João diz: aquele que não reconhece que Jesus veio em carne, este é o anticristo. Todos que negam a Cristo, de uma forma ou de outra, todos que recusam o Senhor Jesus, o Filho de Deus aqui, revelado no ventre de Maria, que veio para salvar o seu povo, todos que o recusam, incluindo os judeus, os israelitas hoje, são condenados. Na história de Israel, o que nós encontramos desde a libertação do povo do cativeiro egípcio é um povo de dura cerviz, é um povo que se revolta contra Deus, desobediente, incrédulo, condenados. Muitas vezes a mão do Senhor foi levantada para castigar aquele povo. Foram levados para o cativeiro na Babilônia. Os assírios arrasaram com o reino do norte. Eram incrédulos, adoravam ídolos, cultivavam suas imagens de escultura, negligenciavam o culto a Deus. Nem todo israelita é salvo. O seu povo não são os judeus nessa passagem. Porque se fossem os judeus, a missão de Jesus também teria fracassado. Porque quem mais rejeitou Jesus nos seus dias foram os judeus. E uma grande parcela deles hoje permanece rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Permanece morto em delito e pecado, em sua incredulidade. O seu povo não é a raça humana inteira. O seu povo não é uma etnia em particular, não é o povo de Israel. O seu povo são os eleitos de Deus. São aqueles eleitos e predestinados para a vida eterna antes da fundação do mundo. São os que creem nele, amam, confiam e esperam nele.
Este é o seu povo, a igreja. A igreja. Atos 20 diz que Jesus Cristo, Deus, derramou o seu sangue para salvar a igreja. A igreja é o seu povo. Veja, não é toda a raça humana. O seu povo não significa todos os homens. O seu povo não é o povo judeu ou a nação de Israel. O seu povo são aqueles de todas as raças, as etnias, que foram eleitos na eternidade pelo Pai. E por eles o Pai enviou Jesus para o ventre de Maria ao mundo para salvá-los. Cristo nasceu e morreu para salvar esse povo, a sua igreja, os seus escolhidos. Irmãos, são duas coisas muito maravilhosas nessa passagem, irmãos. Muito maravilhosas. A missão de Jesus, salvar. Ele veio salvar. E o povo que ele veio salvar, o povo específico, o povo exclusivo que ele veio salvar. É importante dizer mais alguma coisa acerca deste povo, porque talvez algumas pessoas possam pensar que há algo nestas pessoas, algo de bom, que levou Deus a escolhê-las e a mandar o seu Filho na cruz morrer por elas. Não há nada disso, irmãos. Vocês sabem, não há nada de bom no ser humano, não há nada que possamos oferecer a Deus. A salvação de Deus, de Cristo Jesus ao seu povo, é uma salvação aonde o santo vem ao mundo para salvar pecadores, os piores pecadores. É graça simplesmente derramada sobre os homens. Não há nada no seu povo em especial. Não há nada nesse povo diferente dos demais homens que foram deixados em seus pecados. Simplesmente pela sua soberania, pelo beneplácito da sua vontade, aprove a Deus o Pai, dentre todos os homens caídos em pecados, escolher alguns para a vida eterna e por eles enviar o seu Filho, Jesus, o Salvador, para morrer no Calvário, na cruz, para salvá-lo dos seus pecados. Não há nada em nós mesmos, tudo é bondade de Deus. O amor de Deus é apresentado, ele é revelado nessa passagem pelo ato salvador de Cristo. O justo morrendo pelos indignos, pelos pecadores, pelos injustos. Cristo morrendo por você. Veja, você não merece Jesus Cristo, irmãos. Nem eu. Nós não merecemos a Jesus. Olhe para você, sonde o seu próprio coração, conheça o seu próprio pecado, a sua própria miséria, a sua ruína completa. Você não merece ser salvo. E você precisa saber, você precisa sondar o seu coração a ponto de você concluir: eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o sangue precioso do meu amado Senhor Jesus. Eu sou um pobre pecador, miserável, teimoso, rebelde. Pois é, Ele veio para salvar você. Por isso a salvação é graça, irmãos, porque nós não merecemos. É Deus que decidiu nos amar, Deus que decidiu nos salvar dos nossos pecados. O quinto ponto é: a salvação significa o livramento da condenação do pecado. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Se Cristo não viesse ao mundo, não havia salvação para nós. Se ele não morresse no Calvário, se ele viesse ao mundo, mas não morresse no Calvário,
não havia salvação para nós. Se nós não fôssemos o povo eleito de Deus, se Ele viesse ao mundo e morresse no Calvário, mas nós não fôssemos o seu povo, não haveria salvação para nós. Mas pelo fato dele ter vindo ao mundo, pelo fato dele ter morrido no madeiro, e pelo fato de sermos nós o seu povo, ele nos livrou dos nossos pecados. Quando ele vai para aquela cruz e morre naquela cruz, ele está recebendo a punição dos pecados do seu povo. Ele recebe no madeiro toda a ira de Deus que seria direcionada a nós. Ele nos substitui na cruz. A salvação é um ato de substituição. Em lugar de você morrer naquela cruz ou no inferno, Cristo assume o seu lugar, para que você não morra, para que você tenha vida eterna, para que você seja perdoado e possa gozar eternamente no céu com Ele e com todo o povo de Deus. Ele substituiu você. Ele pagou a sua dívida, os seus pecados. Não há livramento de pecados, não há perdão de pecados sem morte. Não há. Nós muitas vezes pensamos que para Jesus ou para Deus o Pai perdoar pecados, simplesmente basta lhe dizer: estão perdoados os teus pecados. Como eu disse uma outra vez, isso é parte do perdão dos pecados. A outra parte é o madeiro, a cruz. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. É por isso que os animais eram mortos no Antigo Testamento. Eles não só representavam Jesus, eles também morriam, eram sacrificados como Jesus foi sacrificado. O sangue dos animais era derramado, o seu sangue era aspergido sobre a arca, o propiciatório, a tampa da arca. O sangue escorria pela tampa da arca, a tampa da arca era uma tampa de ouro, o propiciatório. E aquele sangue significava que Deus estava satisfeito. O preço exigido foi pago e Deus é satisfeito. A palavra ou a expressão teológica satisfeito significa que aquilo que Deus esperava pelo pecado foi dado. Então, Ele não tem mais por que condenar, porque o preço exigido foi pago. Isso é a satisfação divina. Todos os animais que tinham seu sangue aspergido, derramado, mortos em sacrifícios no Antigo Testamento, estavam simplesmente apontando para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus, irmãos, sua morte na cruz do Calvário, o verdadeiro sacrifício, o real sacrifício. E foi com este sacrifício que os nossos pecados foram perdoados. Ele precisou morrer. A salvação é de graça para nós, mas para o Senhor Jesus custou-lhe a vida. É de graça para nós. Nós não vamos morrer. Os nossos pecados agora estão expiados no madeiro, perdoados por Deus, porque o seu Filho morreu naquela cruz. Esse é o motivo da nossa salvação.
É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para salvar o seu povo dos pecados deles. Notem, queridos irmãos, amados irmãos, que a missão de Jesus Cristo é uma missão segura, é uma missão perfeita, e é uma missão que jamais tratou de possibilidades. Ele veio salvar e ele salvou quando foi pregado na cruz. Não acreditem na falácia de que há uma possibilidade aberta e que agora tudo depende do vosso livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio nesse sentido. Se Cristo não fizer tudo, o homem não pode ser salvo. Ninguém pode ir até Jesus Cristo por si mesmo, escolhê-lo, amá-lo por si mesmo, sem que antes ele vá até você. Ninguém pode ser salvo sem que a morte de Jesus Cristo esteja consumada naquele madeiro. Se ele morreu para salvar os pecados, os pecadores, o seu povo, todos são salvos. Aqueles que virão amanhã, no futuro, como vimos hoje pela manhã, na carta de Pedro. Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. A sua morte antes da fundação do mundo. Aqueles que virão amanhã e que crerão em Jesus também terão seus pecados perdoados, a nossa semelhança. Que bom saber, irmãos, que o nosso Redentor amado, o Filho de Deus, o Deus em carne, veio nos salvar e nos salvou de fato. Ele cumpriu a sua missão. O seu plano, o plano do Pai, foi completamente perfeito e consumado pelo seu Filho. Ele fez a obra que lhe foi entregue. Ele cumpriu cabalmente a missão que lhe foi dada. E qual foi esta missão? Salvar o seu povo. E ele fez. Se vocês creem em Cristo de todo o coração, irmãos, vocês podem descansar nessa verdade. Vocês estão salvos. Salvos para sempre. Nenhuma condenação mais sobre vocês. Ainda que o mundo inteiro se levante contra a igreja, ele não pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Estamos salvos e salvos para sempre. Aquele que começou a boa obra também terminará, ou seja, manterá o seu povo firme até o último dia. Nós não somos crentes apenas agora, seremos crentes até o último dia da nossa vida. A nossa fé não vai se esvair. Se isso vier a acontecer, estamos de fato apenas mostrando que nunca, jamais fomos cristãos verdadeiros. Nunca fomos povo de Deus. Ainda que estivéssemos na igreja. A fé nos eleitos de Deus é o que Jesus está dizendo, que Ele vai consumar, preservar, manter até o último dia. Quem crê em Jesus, crerá nele até o fim. Ainda que todo empecilho, todo embaraço, ainda que toda dificuldade seja colocada diante de você e o ataque e o aflija, você nunca deixará de crer nele. Nunca você voltará atrás. Esta é a fé dos eleitos de Deus. Ainda diante da morte, creremos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos guarde e continue livrando toda a sua igreja, por quem Ele derramou o seu sangue. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.